Olá pessoal, bem-vindos à aula número 17 do nosso curso de redes de distribuição. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as múflas e as buchas de passagem, a sua utilização e principais funções desempenhadas no sistema elétrico de distribuição. Bom pessoal, então na aula passada nós começamos a falar dos isoladores, Falamos dos isoladores de apoio e de suspensão. E hoje nós vamos falar das múflas e buchas de passagem e assim nós encerramos o tema de isoladores, ok? Bom, então as múflas, tá? As múflas, a múfla é uma terminação para condutores isolados, destinada a restabelecer as condições de isolação na extremidade do condutor quando este é conectado a um condutor nu ou a um terminal para ligação de equipamento. Então, pessoal, a múfla é utilizada essencialmente em condutores de alta tensão isolados, tá? Esses condutores de alta tensão isolados, na sua terminação, no final do condutor, ele vai geralmente o quê? Ser conectado a um equipamento ou vai ser conectado, fazer uma conexão com um outro condutor nu, sem isolação. E aí, essa terminação do condutor, ela não pode ser feita de qualquer forma, tá? Essa conexão com o equipamento ou conexão com outro condutor nu não pode ser feita de qualquer forma, por quê? Porque nós estamos trabalhando com alta tensão, tá? Então você pode ter, se você não fizer a isolação adequada dessa terminação, você vai ter ali a ocorrência de descargas parciais de arcos elétricos, etc. Então a múfla ela vem justamente com o objetivo de fazer a isolação adequada dessa terminação do condutor, tá? Aqui nós temos dois exemplos, uma múfla para uso interno, que é essa aqui, e uma múfla para uso externo, A diferença basicamente são as saias, A gente já comentou, a utilização das saias é justamente para proteção, no caso de ambientes externos, proteção quando você tem chuva, Quando para evitar o escorrimento de água direto entre a parte condutora e a parte aterrada, tá? Com relação às partes, você tem aqui o seguinte, Você tem o terminal de linha, que é o ponto onde você vai fazer a conexão da múfla, com conexão com ou outro condutor ou um equipamento, enfim. Aí você tem aqui as saias, você tem um corpo isolante aqui de polímero, você tem as saias, tá? Que estão postas aqui. No final você vai ter o condutor, efetivamente, que vai ser encaixado aqui na múfla, e um terminal de terra, que é o quê? É um terminal condutor que tem aqui que vai ser aterrado, tá? Esse aterramento ele tem o objetivo de quê? De blindar o condutor, porque esse condutor ele é isolado, ele geralmente ele é recoberto, o condutor isolado ele é recoberto com uma malha condutiva, uma malha condutiva que você aterra essa malha. Para quê? Para fazer uma espécie de blindagem do condutor, e confinar o campo elétrico daquele condutor ali dentro da isolação, Isso é uma forma de proteção também. Aqui ainda, com relação às partes da múfula, você tem o terminal, como a gente já falou, o tubo isolante, você tem a saia, termocontato, você tem o tubo de controle de campo elétrico, que é justamente isso aqui que a gente falou que é aterrado, tá? Material para alívio do campo de força, tá? E nós vamos estudar em mais detalhes aqui na sequência. Então nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de aplicação de múfla interna, em que você tem aqui a múfla sem as saias, sem as aletas que nós comentamos, tá? Ela está sendo utilizada aqui para quê? Para conectar nos terminais primários de um transformador, Os terminais de alta tensão de um transformador. Então você tem aqui o condutor de alta tensão, e ele vai se conectar ao terminal de um transformador através dessas buchas aqui, que nós vamos falar daqui a pouco sobre as buchas de passagem, E aqui está a múfla, aqui está aquele condutorzinho, terminal que precisa ser aterrado, não é isso? E aqui nós temos o exemplo de múflas externas, tá? Então você tem aqui condutores de alta tensão, eles estão sendo conectados aqui a condutores
que provavelmente vão ser direcionados aqui para uma subestação abrigada, né? Que pode ser inclusive uma dessa aqui, né? Então na rua você vai lá no poste e faz a conexão dos seus condutores com os cabos de alta tensão da rede primária de distribuição, né? Através dessas múfulas externas, e internamente você conecta esse cabo, o mesmo cabo, ao transformador, tá? Então aqui são exemplos de aplicações de amúfula. Aqui agora a gente vai ver um vídeo que trata justamente de como fazer a conexão da amúfula com o cabo, tá? Então existe todo um procedimento, não é algo tão trivial de fazer, né? Existe todo um procedimento que deve ser feito para a conexão da amúfula com o cabo. Geralmente essas múfulas elas vêm em um kit, né? Esse kit já possui todos os materiais, todas as ferramentas necessárias para você fazer a conexão. Então todos os materiais que a gente vai ver aqui no vídeo sendo aplicados, geralmente eles já vêm junto no kit da múfula, tá? E aí você recebe esse kit e vai fazer a conexão com o cabo de alta tensão. Tem que seguir todo esse procedimento que a gente vai ver no vídeo aqui agora. Nesse momento está sendo retirada a cobertura isolante do cabo, né? A primeira camada de cobertura isolante do cabo. Aí você tem um separador entre a cobertura e essa malha condutiva aqui do cabo, né? Que ele foi retirado também. E aí você está retirando os fios de blindagem do cabo. Esses fios são justamente os que vão ser aterrados posteriormente. Aí você aplica uma fita plástica isolante aqui, né, para separar os cabos metálicos do restante da condução. Você faz aqui tipo um rabete dos fios, né, para que você vai isolar isso aqui depois. Agora você está tirando a camada sem condutora do cabo. Tá? O cabo ele possui várias camadas, né? Você vai ter e agora finalmente você retira a isolação do cabo, tá? Retirou um pouco da isolação, ó, ficou só a ponta aqui metálica aparecendo. Aí você faz isso aí, né, que eles chamam de ponta de lápis, né, para deixar mais fino ali na ponta. Faz uma limpeza para retirar qualquer sujeira, qualquer parte metálica, né, que tenha ficado. Aí você vai passar uma lubrificante na múfula, você vai passar um lubrificante tanto na múfula quanto no cabo. Esse lubrificante facilita a entrada da múfula, né? E aí você encaixa a múfula, tá? Depois você encaixa a múfula, ele não mostrou, mas você tem que tirar aquela isolação que você tinha feito inicialmente aqui na ponta do cabo, né? Você tem que tirar, tá? E depois que você tira, você encaixa o terminal aqui, tá? Você encaixa o terminal, vai fazer a fixação aí do terminal. Aí você vai aplicar um material selante aqui nessa ponta, né, que ficou faltando. E o conector de aterramento, né? Você vai fazer a conexão de aterramento. Então, no final você tem a múfula aí. Então, esse é o procedimento básico, né, para você instalar a múfula em um cabo de alta tensão, tá? Então, tem que seguir todo esse passo a passo para garantir o isolamento adequado. Tem que ser muito cuidadoso, porque imagine que fique qualquer sujeira, fio metálico aqui dentro da múfula, isso já vai provocar uma concentração de uma intensidade maior de campo elétrico ali, que com o tempo vai provocar descargas e vai comprometer a múfula, entendeu? Então tem que ser tudo com muito cuidado para a instalação dessa múfula aí. Bom, e com relação agora às buchas de passagem, tá? Falamos das múfulas, vamos falar agora das buchas de passagem. As buchas de passagem são elementos isolantes próprios para instalação em cubículos metálicos ou de alvenaria e em equipamentos diversos. A principal função das buchas é permitir a passagem de um circuito de alta tensão
de um determinado ambiente para outro. Podem ser utilizados em ambientes externos ou internamente em equipamentos elétricos. Então, isso aqui é uma bucha de passagem, pessoal. É um isolador que tem o objetivo de permitir o condutor passar de um lado ao outro, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a utilização em transformadores, em que eu vou ter um condutor que está aqui no meio externo e ele vai ter que passar para o meio interno do transformador. Então, ele não pode, lembrando que a carcaça do isolador, do transformador, está aterrada. Então, esse condutor ele não pode simplesmente passar aqui do lado da carcaça do transformador, porque está aterrada e o condutor é de alta tensão. Se eu fizer isso, eu vou ter o quê? Vou ter descargas, tá? Vou ter formação de arcos elétricos aí. Então, a forma que a gente tem para permitir, né, a passagem segura do condutor de alta tensão do meio externo para o meio interno é através das buchas de passagem, em que o condutor ele entra aqui na parte superior da bucha, no que a gente chama de terminal de linha, e ele passa aqui internamente, né, até a parte interna do transformador e sai aqui no final, tá? E aí, essa bucha geralmente é um material cerâmico, né, porcelana, vidro ou polimérico, pode ser também, né? E o condutor passa aqui internamente de forma segura, né, isolado de forma segura, tá? Aqui a gente tem outro exemplo, ó, de bucha de passagem para uso em ambiente interno, né, em que você tem aqui uma subestação abrigada, tá? E você está provavelmente do lado de lá você tem um transformador e aqui você tem um disjuntor. E aí, para passar o cabo de alta tensão do disjuntor para o transformador, você faz isso através de uma bucha de passagem, tá? Aqui, como é feita para ambiente interno, ela não tem as saias, tá? Que nem tem aqui as saias. Então, aqui tem ainda outra foto, né? Você tem isso aqui é uma bucha para transformador, provavelmente. Então, você tem aqui o terminal para uso externo, terminal para uso interno, as saias, né? Aqui a base de fixação e o condutor ele passa aqui internamente, né? Por dentro da bucha. Então você conecta o seu condutor aqui na parte superior, né? O seu condutor vai ser conectado aqui através de uma mufla, tá certo? E aí você vai conectar aqui, fica isolado, seguramente isolado, tá? A gente pode ter buchas capacitivas, tá? É um tipo mais sofisticado de bucha, em que o condutor está instalado no interior do isolador de porcelana e envolvido com materiais semicondutores, com a finalidade de assegurar a distribuição uniforme das linhas de campo elétrico. Esse caso de buchas capacitivas é utilizado para o caso de tensões muito elevadas, tá? Não são comuns no sistema elétrico de distribuição. Então aqui a gente tem exemplos, ó. Você tem a bucha capacitiva, a diferença dela para a bucha convencional é que ela tem essas chapas aqui que são de semicondutores, né? Que a gente chama aqui de cilindros equipotenciais, tá? Aqui, esses cilindros equipotenciais, o que é que eles vão promover? Eles vão promover isso aqui, ó. A gente está vendo aqui linhas de campo elétrico, tá? As linhas de campo elétrico ficam confinadas dentro dos cilindros equipotenciais, né? Se não tivessem essas chapas aqui, a linha de campos ficaria dessa forma, ó. Então, ou seja, eu teria uma proximidade muito maior entre o campo elétrico e a parte aterrada do que eu tenho aqui. Isso para tensões muito elevadas faz diferença, tá? Ou seja, eu diminuo a possibilidade de ter um arco elétrico aqui, né, da bucha para a parte aterrada, ok? Aqui a gente tem ainda um outro exemplo, né, em que eu tenho aqui uma bucha com as chapas metálicas semicondutoras, né, formando aqui uma bucha capacitiva, e aqui uma sem, tá? E a gente está vendo aqui esse mapa de cores representando o potencial elétrico. Então veja que essa parte aqui, a parte que está aterrada, ela está muito mais segura aqui com a bucha capacitiva, né? O potencial está muito mais distante dela do que aqui nesse segundo caso. No segundo caso, o potencial está bem mais próximo aqui, né? Então essa é a função das buchas capacitivas. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, né? Falamos aí rapidamente sobre as muflas, o modo de instalação, a utilização dela e as buchas capacitivas também, a sua utilização, a sua função dentro do sistema elétrico de distribuição. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós encerramos hoje a parte de estudo dos equipamentos do sistema elétrico de potência, que é a nossa segunda unidade. E nos vemos nas próximas aulas a partir das próximas unidades.
Tchau.